Agora, né, gente? A gente vai falar dela. Quem que é? O problema do Alonso era com a McLaren, é um negócio pessoal. Só pra... Quem é, Rubens? Quem é agora? É ela! É ela! Essa eu também no sábado. Quarto colocada, né? McLaren. O litrinho maldito que ficou faltando naquele carro da Aston Martin. Pelo amor de Deus. Eu acho que também não ia fazer muita diferença, né? Porque em questão de pontuação, mesmo assim, não, a Ferrari e a McLaren iam ficar empatadas ainda, não me recordo. Meira, você que é bom de cálculo aí, me ajudava depois. McLaren ficaria na frente, né? Sim. O litrinho maldito que não apareceu. Cara, liga lá pro Omar Sharif, lá do chefe de equipe da Aston Martin, fala para ele que eu faço o recurso dele. Eu faço de graça, faço na hora. Bom, agora recompor, né? Puxar assim, um espírito bonitinho de Zeca Camargo para falar sobre a McLaren. Rafael, não precisa lembrar disso, não, tá? Estamos em quarto mesmo. A gente já explica por quê. Esperar os cachorros terminar de comentar a live. Tem um meme que é sensacional, gente. Eu tenho que achar, eu até mostrei pra Débora. É assim. O cara fala assim, vou começar a minha live. Ainda que ele coloca o microfone, aparece o cachorro dele colocando o microfone também. Agora eu vou comentar todas as motos que passam pela rua. Porque meus cachorros eles também gostam de automobilismo, eles gostam de MotoGP. Passa uma moto com o entregador e fala, lá, uma CG 125 1995 foi roubada, com certeza, porque tá com a placa torta. E aí eles começam a comentar, né, sobre a moto. É triste. Mira, mas ia ser 163 para quem, gatinho? 163 para McLaren? Aê, o recurso que não deu certo. Nem para ser o Alexandre de Moraes para julgar esse recurso, de Gilmar Mendes. McLaren tinha que ter dado um carro para eles. Vou chamar de novo, porque ele não lembra. Cara, Débora, desculpa, eu leio tanta coisa, sabe? Se vocês vissem as merdas que eu leio também, que às vezes eu chego até a chorar. Obrigado, Miriam. Já tô chorando aqui de raiva. Bom, vamos lá. Rafa, este ano parece que seria, né, o ano de tranquilidade. Parece que a McLaren ia estar, sabe aquela foto que tem do Fernando Alonso de férias, com os braços para trás, curtinho. A McLaren pensou nisso, por quê? O motor adulterado da Ferrari foi retirado ano passado, 2020. Este ano teríamos o Daniel Ricciardo, o Lando Norris, dois senhores pilotos. Um motor já bem casado com o chassis. Aí toca a flautinha, né? Porque da cinza surge a Fênix Ferrari, com Carlos Sainz despontando. Foi o piloto desses que a gente comentou nas lives anteriores e vídeos também, que eram os pilotos que pediam tempo para se adaptar. Ele foi o que mais rápido se adaptou. A McLaren não conseguiu entregar mesmo com esse novo motor. Não é que ela não conseguiu, ela está tendo dificuldade de se distanciar da Ferrari, mas mesmo assim foi um bom primeiro semestre para ela, né? Então, aqui a gente tem o conjunto de duas coisas. É o Daniel Ricciardo não se achando com a McLaren ainda, e o Carlos Sainz ter se achado tão fácil com a Ferrari, porque, assim, ao meu ver, mesmo com a Ferrari aí do nada aparecendo, porque eu não acreditava que era ela que estaria lutando por essa posição com a McLaren, eu realmente acredito que era a Aston Martin que estaria lá. Mesmo com o Sainz, com a Ferrari melhor, eu acredito que se a gente tivesse um desempenho, não querendo colocar tudo nas costas do Daniel Ricciardo, mas se a gente tivesse um bom desempenho do Daniel Ricciardo, eu acho que a McLaren hoje já teria aberto uma pequena vantagem sobre a Ferrari. Eu acho porque o desempenho que o Norris tá tendo é muito grande. Ele tá sendo constante desde o início, tipo, não pontuou em uma corrida por situação de batida. Então, analisando assim o cenário, realmente, eu acredito que a McLaren estaria ali no terceiro lugar, tentando manter, e não essa troca-troca com a Ferrari. Mas de fato, a Ferrari apareceu aí, e agora a McLaren está nessa situação por tudo que aconteceu em relação à última corrida, a desclassificação do Vettel, que daí deu a posição para o Sainz no pódio, mais um pódio para o Sainz, onde ele não subiu no pódio, né? É o cara com mais pódio sem pódio. E isso favoreceu a Ferrari, e agora a gente vê aí a McLaren na quarta posição. Eu até terminei a corrida com a McLaren em terceiro na minha cabeça. Eu tinha esquecido totalmente essa mudança na questão do Vettel ter sido desclassificado. Nem lembrei na questão dos construtores que a Ferrari teria passado à frente. Mas agora é ver o que a McLaren vai fazer daqui para frente. Porque, assim, carro, eu acho que a gente tem. Eles têm. A gente não, eu não tenho uma McLaren. Eu acho que eles têm um bom carro, sabe? Casou muito o motor Mercedes. Eu acho que é um dos carros que, em relação ao ano passado,
mostrou realmente a crescente, né, que estava tendo ano passado para esse ano, não decaiu igual outras decaíram, por exemplo, e tá tendo um bom desempenho. Então, realmente, o problema não tá tanto assim no carro. Óbvio, eles não têm um carro para brigar ali com a Red Bull com a Mercedes, mas ali para a terceira posição, eu acho que eles têm o melhor conjunto para estar em terceiro lugar, e eles não estão. Então, tem que ver o que eles vão fazer para o próximo semestre. Eu acho que, assim, foi uma adaptação que poderia também ter dado errado, né, para a McLaren ter recebido esse motor Mercedes no momento em que eles não estavam construindo um carro, eles estavam só adaptando o carro do ano passado para o carro desse ano, né, fazendo as modificações necessárias para poder correr. E foi um dos times que não pôde nem desenvolver sequer o carro, né, eles tiveram que usar os tokens deles de desenvolvimento para poder fazer a implementação do motor, né? E ainda tiveram que passar por uma outra avaliação da FIA. A McLaren, de certa forma, ela tinha muita chance de ficar confortável na terceira posição, tendo em vista que a gente teve a queda da Alpine, que era a Renault ano passado, estava disputando com eles título, mas também da Aston Martin, né, que até ano passado era a Racing Point, também veio naquele ano que conseguiu ali desafiar eles. Então esse ano era um ano muito mais tranquilo, mas eles também não contaram com a Ferrari, né? Tipo, a Ferrari ela conseguiu também ter um crescimento, né, de certa forma, mudou o carro do ano passado, mudou o motor, mudou muita coisa para poder tentar realmente ter um desempenho melhor nesse ano. Então, eles conseguiram superar essa outra parte do grid, mas estão atacando, né, diretamente a McLaren. Eu acho que aquela coisa, né, eles não tiveram um problema com o motor até ajudou eles a ter mais potência, a conseguir ter um carro numa performance melhor, mas como a Rafa falou, o Daniel Ricciardo ele é um ponto chave aí, porque também na Ferrari as coisas estão muito equilibradas, mas a McLaren não. Quando a gente olha os números que a gente tem, tanto do Lando Norris, né, comparado com o Daniel Ricciardo, a diferença é muito grande. Se não fosse o GP da Hungria, o Norris teria pontuado em todas as corridas esse ano, que também é uma coisa muito boa para a McLaren. Mas também tem um ponto que é bem interessante, porque a McLaren ela teve, né, 3 pódios ali com o Lando Norris. Obviamente, se o Ricardo tivesse tido algum pódio, ia ajudar também o time, mas não é essa a questão. A questão do Ricardo era realmente terminar em posições melhores as que ele terminou. Ele teve algumas corridas que ele também não pontuou, então isso fez diferença para a McLaren. Mas também tem que os pódios que a Ferrari conseguiu são melhores, de certa forma, do que o que a McLaren conseguiu, né? A gente tem 2 segundos lugares, né? Um com o Carlos Sainz e um com o Charles Leclerc. E também tem esse terceiro lugar aí que o Sainz herdou. Então, essa combinação acabou ajudando o empate que a gente tem entre McLaren e Ferrari nesse momento, cada uma com 163 pontos, mas pelos pódios serem mais valiosos, né? Então a Ferrari ela acabou superando a McLaren. Eles têm um restante de campeonato que vai depender muito da Ferrari, porque se a Ferrari for punida, né, como é esperado, a gente vai explicar no vídeo da Ferrari, se ela sofrer punições, seria o ideal para a McLaren nessas corridas conseguir pontuar, mas aí não é só com o Lando Norris, tipo, eles têm que contar com a colaboração do Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo, ele teve algumas corridas que ele foi bem, outras que ele não foi tão bem, mas a regularidade dele em questão de ter pontos, né, conseguir posições melhores, tem que vir nessa segunda temporada, porque ele é a chave aí para a equipe conseguir manter esse terceiro lugar. Até porque era para ser uma temporada até confortável da McLaren, mas o ponto de não ter esse outro piloto para poder ajudar tá ficando bem complicado para eles. Calma que meu coração tá apertado, tá dolorido. Tô brincando, gente. Assim, eu brinco, mas, cara, né, eu tô amando de paixão essa briga, cara, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eu tenho a falar que eu acho que sim, a McLaren deve se sobressair nessa disputa, mesmo que tenha dupla Leclerc e Carlos Sainz, porque a própria Ferrari já falou que não vai querer desenvolver, só fazer atualizações. E eu acho que o Daniel Ricciardo tem grande chance sim de voltar forte, pelo menos conseguir bons pontos, porque na verdade eu torço muito para que isso aconteça. Mas da McLaren eu acho que, cara, o ponto forte dessa temporada, eu vou deixar em aberto as meninas que quiserem comentar sobre, é o Lando Norris, sabe? Eu acho que fazia tempo que eu não via, assim, eu acho que desde
do Hamilton mesmo na McLaren, os primeiros anos dele, até a passagem ali do Button, antes dele ficar chato, né? E eu não vejo um piloto da McLaren tão à vontade no carro, sabe? A vontade de fazer um quali, a vontade de fazer uma corrida, de tentar, de entregar, sabe? Eu sempre tive um sentimento que a McLaren é uma equipe muito engessada, acho que isso se dá também pelo Zac Brown, que parece que lubrificou todas as juntas da McLaren, fez com que ela fosse mais articulada, e isso casou muito bem com o Lando Norris. Acho que o Ricciardo, pelo fato dele não estar entregando resultados, eu acho que ele ainda está nesse meio que retraído e não está conseguindo ser aquele piloto mais articulado que a gente via na época da Red Bull ali, até depois na época que ele conseguiu começar a entregar mais com a Renault. Então é por isso que eu acredito que quando ele começar a entregar mais com a McLaren, ele vai também entrar nessa vibe da McLaren e vai começar a deslanchar. Torço muito que seja ainda esse ano, porque um terceiro lugar representa um bom ganho para a McLaren em questão de valores, uma equipe que a gente sabe que teve dificuldades financeiras no ano passado, sabe? E até agora eles estão apresentando um projeto para 2024 muito bom. Então, tomara que dê certo, porque daí, quem sabe, a gente vai lá assistir a Olimpíada em Paris, já aproveita e assistir algumas corridas de Fórmula 1 na Europa, e aí eu posso ver um pódio da McLaren, seria lindo demais. Mas é isso, né? Rafa, você, o Lando Norris é um piloto que está sendo o ponto fora da curva da McLaren este ano. Ai, gente, você me lembrou do Hamilton em 2007. Gente, que foi aquele ano? Nossa, o cara tava aí, meu Deus, no ano de estreia. Mas ok, a gente não vai entrar nisso agora. A gente vai falar do Lando Norris, que realmente, meu Deus, eu acho que muita gente, ele tá sendo talvez o nome da temporada, mesmo que ele não esteja disputando o campeonato. Eu acho que ele tá mostrando muito serviço. E o que é mais interessante é que, para quem acompanhou no início do ano o lançamento dos carros, a pré-temporada, quem acompanha essa parte de entrevista sabe que tava uma vibe enorme com a chegada do Daniel Ricciardo, e o Lando Norris muitas vezes era deixado de lado. Isso, na realidade, tá me deixando bem, nervosa. O lançamento do carro da McLaren foi isso. Quase os fãs que estavam lá, a maioria era fã do Daniel Ricciardo, as perguntas eram mais direcionadas ao Ricciardo. Tinha até algumas perguntas, não no lançamento do carro, mas fora disso, de como que o Lando Norris estava se sentindo com a chegada do Daniel Ricciardo, que é alguém que tem muitos fãs pelo fato de ele ser uma pessoa muito simpática e tal. Então, naquele momento, eu até pensei, cara, o Norris talvez seja, prejudicado mentalmente por isso. E, cara, não aconteceu. Ele chegou arrasando e é isso aí, ele tá fazendo a parte dele. O Daniel Ricciardo pode não estar entregando e, de certa forma, ele estar nas costas do Norris, esses pontos aí da McLaren, mas mesmo assim isso ele não está sentindo, ele realmente está tendo um desempenho muito bom, e é aquilo que o Rubens falou, ele casou muito com o carro, isso é muito necessário, é aquilo que a gente vem comentando já em outros vídeos, em outras lives, de que não adianta nada você ter um carro rápido e você não se sentir confortável nele, ou ao contrário, o carro ser muito ruim e, você se sentir confortável, então você consegue acabar tirando mais dele, sabe? Então tem tudo isso, e eu acho que o Norris casou bem, o carro da McLaren tá bem, ele está bem, então, tudo faz com que conspire ao favor dele, e até então uma pena ele ter perdido por causa do acidente essa sequência de corridas aí pontuando, né, porque ele bateu o recorde da McLaren, né, de piloto McLaren que pontuou, teve uma sequência de corridas aí pontuando. É uma pena ter quebrado isso, mas eu acho que não desfaz tudo que ele fez, e eu acredito realmente que a próxima metade do ano vai ser mais um show dele. A gente espera realmente que o Daniel Ricciardo acompanhe agora ele, porque a equipe precisa disso para esse terceiro lugar, para terminar em alta. E ano que vem, se esse carro aí tiver pareio aí com os outros, eu acho que a gente vai ter uma disputa assim de título, talvez com o Lando Norris, eu acredito realmente, porque para mim ele tem muito perfil de campeão mundial, assim. Nesse momento eu vejo ele, infelizmente, o Daniel Ricciardo era alguém que eu tinha essa visão lá nos tempos dele de Red Bull, mas cada tempo que passa eu tenho a sensação que o Daniel Ricciardo é um piloto excepcional, extraordinário, que todo mundo achava que ia ter pelo menos um título e vai acabar saindo da categoria sem nenhum. Principalmente hoje, tendo o Norris, que para mim tá em outro patamar no momento, disputando com ele ali dentro, né? Mas sim, sem dúvidas, Norris para mim já é um dos maiores nomes da temporada, assim, em termos de desempenho. Eu acho que o Norris, ele viu, né, que tava vindo o Daniel Ricciardo, e é uma das coisas que todo mundo achava do quanto que o Norris era frágil perante a figura do Daniel Ricciardo, né? Então,
acho que uma das coisas que ele fez, assim, que foi mais acertado foi colocar a cabeça dele no lugar e, tipo, tentar entregar o que ele era capaz, o que ele podia fazer. Porque ele perdeu, de certa forma, o Carlos Sainz, que tinha um perfil muito parecido com o dele, não só em questão de amizade, mas até em questão do carro mesmo, né? Então, ele conseguiu se aproveitar dessa fragilidade que o Daniel Ricciardo está tendo para poder se adaptar ao carro, para poder entregar e mostrar que ele era um piloto que também tinha muita coisa para poder entregar para o time, né? Então a gente foi vendo que conforme as corridas foram passando, McLaren viu que tinha que dar mais atenção para o Lando Norris, porque era ele que ia trazer os pontos, né? Principalmente nesse começo de temporada, e era ele que ia fazer mudar esse resultado da McLaren, né? Uma das coisas que eu acho que é bem interessante, porque o Lando Norris, ele conseguiu se adaptar muito ao carro, né? Então ele já tinha uma temporada equilibrada ali com o Carlos Sainz no ano passado, mas esse ano ele conseguiu assumir essa responsabilidade. As pessoas não tinham ideia se ele ia conseguir ter essa responsabilidade esse ano, mas uma coisa que é formidável do Lando foi que ele foi já se preparando no final do ano passado com a saída do Sainz, mas também para esse começo de temporada, quando ele se deu conta de que o Ricardo ia ter muita atenção, tipo, ele pensou, bom, acho que a única forma que eu posso ter, não questão de atenção, mas eu posso mostrar o meu trabalho, é realmente com o meu trabalho, sabe? Com os meus resultados. Então, é um piloto que é muito novo, mas ele está se colocando numa posição muito legal dentro da equipe, né? Então, é muito acertado a McLaren ter esse contrato de múltiplos anos com ele, de pensar no futuro com o Lando Norris. Também tem esse mesmo contrato com o Daniel Ricciardo, mas eles estão nessa busca de conseguir também uma dupla, né, que seja tão equilibrada como foi o Lando Norris e Carlos Sainz, numa performance que eles consigam fazer de uma forma melhor, né? Então, obviamente, está sendo muito gostoso de acompanhar esse desenvolvimento do Lando, e a gente tem que torcer para que o Daniel Ricciardo consiga se encaixar o carro, mas aí é bem complicado. Essa temporada a gente já, tipo, vamos terminar essa temporada. São 12 corridas, vamos terminar ela. Acho que o Daniel Ricciardo, o que a gente pode esperar dele é para o próximo ano, quando ele provavelmente vai ter um carro mais próximo do jeito que ele gosta de guiar, porque ele já ressaltou várias vezes que ele está tendo muita dificuldade com a questão das freadas ali com esse carro da McLaren, ele não consegue achar o ponto, em algumas corridas ele vai bem, outras não, então ele precisa dessa confiança. Se a gente for olhar para o que talvez a McLaren vai pensar para o próximo ano, eles vão ter que dividir esse nascimento desse próximo carro, né? E talvez até focar no desenvolvimento para o Norris, porque o Norris provavelmente vai ser o piloto que vai permanecer mais tempo com a McLaren se eles conseguirem entregar um carro melhor, né? Porque é um piloto que tem um potencial para poder ganhar um título, para poder ajudar e estar com a equipe num projeto de longo prazo. Acho que assim como a Red Bull vai fazendo com a Max Verstappen, né? Tipo, pensar nessa questão, porque a gente não sabe ainda mais quantas temporadas que o Daniel Ricciardo tem. Ele ainda é um piloto novo, mas a gente ainda não sabe quantas temporadas ele vai ter ainda na categoria, né? E acho que uma das partes ruins é que, assim, o Ricciardo, ele foi tentando, sabe? Tipo, ao longo dos tempos, né? Tipo, tentou com a Red Bull, não deu certo, aí saiu, foi para Renault, sabe? Tipo, ele foi tentando buscar um lugar que ele conseguisse entregar o trabalho dele. Mas em alguns momentos parece que essas escolhas foram meio erradas. Tipo, foi um tiro que ele deu apostando numa coisa e não deu muito bem. Tipo, não trouxe aquele resultado imediato. E ele também é um piloto que ele não consegue se adequar muito ao carro no primeiro ano. Então ele acaba perdendo um pouco com essa de não conseguir ser um piloto tão adaptável quanto alguns outros pilotos do grid que tem a mesma idade ou são mais velhos que ele consegue. A McLaren, eu acho que ela, dentro daquele cenário americano, acho que um pouco que o Zac Brown já vinha trazendo, um pouco que a Liberty deseja, é que a Fórmula 1 nunca teve a questão das equipes ter um piloto no estilo que os grandes clubes de basquete, né, as franquias, na verdade, futebol americano, hockey, esporte americano em si, ele sempre tem uma estrela que é a cara do time, sabe? Sempre tem um atleta que é o cara que vai ser o cara do cartaz, é o cara que vai estar na embalagem ali de refrigerante, é o cara que vai estar na caixinha de leite ali que a criança leva pro High School Music, que eu acabei de falar o nome da série, não do colégio, né?
Mas enfim. Então, o que acontece? A McLaren viu isso no Lando Norris. Eu acho que o Ricardo era também uma possível aposta deles poderem ter uma dupla que eles pudessem entregar, e como o Ricardo não está tendo esse entrega, eu acho que eles falaram, não, vamos continuar apostando no Lando, e isso é interessante, como a Débora falou, o Lando deve persistir bem mais tempo mesmo na McLaren, porque eu acho que é bem próximo do que foi o Hamilton, de, sabe, pegada de criança, mas só que a diferença é que até a Rafa me cuide se eu estiver errado, a parceria ali com o Lewis Hamilton era mais tipo a Mercedes, né, que era a tutora do Lewis Hamilton, e a McLaren concedia a vaga em decorrência do uso dos motores. Então, eu acho que Lando Norris ele tem essa característica, vai persistir mais tempo na McLaren, vale a pena a McLaren investir mais nele, mas o Ricardo, eu vou ser franco, eu sinto que ele deve ficar mais tempo na categoria, mas ele é o piloto que vai necessitar de uma temporada igual foi do Jenson Button na Brown, sabe? Uma temporada perfeita, uma tempestade perfeita a favor dele, sabe? Então, para ele poder conseguir buscar o título, eu acho que sem uma motivação, sem entrega de uma equipe a favor dele, dificilmente ele vai sair nessa disputa de título. Eu acho que ele consegue aí um P2, um P3 no campeonato, mas conquistar o título mesmo, ser aquela batalha do começo ao fim, eu acho pouco provável. Eu não sinto isso no Ricardo. Eu torço para que eu esteja errado, porque desde a época que ele começou ali na Espanha, que a gente já via que era um piloto sorridente, depois na Toro Rosso, a gente já tinha uma torcida muito grande por ele. E da McLaren, pessoal, acho que é isso, né? Vale só torcer aí para que ela se acerte para poder conseguir os títulos aí, a gente possa ter o sonho de uma vitória este ano, né? Pódiozinho do Ricardo seria muito bom aí para o final da temporada, e torcer, né, para que ela consiga entregar até o final do ano bons resultados.